Na aula de hoje vamos calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Álgebra é a parte da matemática em que representamos os números por letras e fazemos cálculos com elas. Na antiguidade, não existiam símbolos para representar números desconhecidos dentro de uma expressão. Eles utilizavam desenhos e palavras, o que tornavam os cálculos demorados e bem difíceis. Somente a partir do século XVI é que começaram a utilizar símbolos e letras para representar esses números, e essas representações foram consideradas as expressões algébricas, ou então expressões literais. O que é uma expressão algébrica? Possui números e letras que são chamados de variáveis. São parecidas com as expressões numéricas e a diferença é que temos somente números e nas algébricas temos números e variáveis que são as letras. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que se obtém quando se substitui uma expressão algébrica por números. Vejamos a seguir. Olá, vamos começar com alguns exemplos de expressões algébricas para calcular o valor numérico. O primeiro exemplo, nós temos 3 vezes um número, que aqui vamos chamar de x, diminuindo 2 unidades. Para isso, a gente vai calcular da seguinte forma. Vamos copiar o início da expressão, 3, e no lugar de x nós vamos colocar menos 2 entre parênteses. É muito importante você colocar entre parênteses para você não confundir e não errar nas contas. E depois vamos colocar menos 2. Então nós temos que 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Agora a gente vai resolver a segunda parte do exercício. Menos 6 com menos 2, nós temos o quê? Uma conta simples, que nós vamos pegar e fazer o jogo de sinal. Menos 6 menos 2, eu vou ter menos 6 mais 2, 8. Então essa é a resposta do meu primeiro exercício, menos 8. No próximo exercício, nós temos 2 unidades que multiplicam x, que aqui foi definido com o valor de 4, mais y dividido por 3, onde o y também tem um valor de 6. Então, nós temos 2 vezes 4 mais 6 dividido por 3. Como que nós vamos resolver essa expressão? Primeiro, nós vamos multiplicar o 2 vezes o 4, que vai dar 8. Mais, quanto que é o 6 dividido por 3? Isso mesmo, é 2. Então, nós temos que 8 mais 2 são 10. Então, o resultado da minha expressão é o número 10. Estão percebendo como é simples você substituir o número? Basta você pegar o número que o exercício te fornecer e substituir na letra correspondente. Assim, você vai ter o resultado algébrico da expressão. Vamos para o exemplo 3. Outra expressão um pouquinho maior. Nós temos 2 unidades que multiplicam o número x. Quanto que vale o número x nesse exercício? Ele vale 8. Então, eu coloco entre parênteses e vou fazer a multiplicação. Depois, eu vou colocar mais o y. Quanto que vale o y? O y vale menos 2. Aí, eu coloco menos 2 elevado ao quadrado, que o exercício me deu, menos o número 5. Então, eu tenho o quê? 2 vezes 8, quanto que vai ser? 16. E agora eu tenho um mais e vou resolver o que está dentro do meu parênteses. Menos 2 ao quadrado é o mesmo que menos 2 vezes menos 2. Que vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, mais 4. Então, eu tenho que 2 ao quadrado é o mesmo que 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 4 e diminuir por menos 5. Lembrando que, pela regra da potenciação, toda vez que eu tenho um expoente par, o resultado vai ser mais. Ou você pode resolver como eu resolvi aqui embaixo. Então, nós temos o seguinte: 16 mais 4 é 20. 20 menos 5, quanto que dá?
15. Então, eu tenho que o resultado dessa expressão algébrica é 15. Vocês perceberam que é simples a gente substituir a letra que o problema nos fala, que ele tem um valor. Você vai simplesmente substituir essa letra e fazer as contas para você chegar a um resultado comum do cálculo de um valor numérico de uma expressão algébrica. Agora vamos para um problema um pouco mais complexo que vai envolver um raciocínio um pouquinho mais avançado. Vamos ler o exercício. O dono de uma loja resolveu fazer uma promoção na venda de geladeiras, fogões e televisores. E aqui eu vou ter uma pergunta. Se na compra de um televisor nessa promoção cada prestação é de R$400, quanto vai custar esse televisor? A entrada de R$100 e o restante em 5 prestações iguais. Então o que eu vou imaginar? Primeiro, eu estou falando que eu tenho uma entrada de R$100. E eu preciso fazer o pagamento de um restante em 5 prestações iguais. Então eu tenho a entrada de R$100 mais 5 prestações. Então aqui eu já tenho uma expressão algébrica. Eu vou raciocinar como eu vou calcular para entender qual é o valor do televisor. Para isso eu tenho que substituir o P da prestação pelo valor desta prestação. Vejamos aqui. Se na compra de um televisor nessa promoção cada prestação é de R$400, quanto vai custar o televisor? Agora fica fácil. Basta eu pegar os 100, somar com mais os 5 e substituir cada prestação custa R$400. Então eu vou ter a seguinte conta, 100 mais 5 vezes 400. Eu vou ter 100 mais 5 vezes 400 é 2.000. Então eu vou ter que o valor da minha televisão vai ser R$2.100. Vocês viram como é fácil calcular o valor dessa televisão? Basta eu identificar quantas parcelas eu tenho e qual o valor da minha parcela e somar com a entrada que eu estou dando. Agora vamos resolver o último exercício. Qual o valor numérico da expressão 4x vezes y ao quadrado, para x igual a 2 e y igual a menos 3? Nós temos o quê? 4 vezes, importante eu colocar o símbolo de vezes para eu não me perder. Qual que é o valor do x? O valor do x é 2. 4 vezes 2 vezes o valor do y. Qual que é o valor do y? Menos 3 elevado ao quadrado. Então eu tenho a seguinte conta. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes quanto que é menos 3 elevado ao quadrado? Pela propriedade da radiação, eu sei que todo número elevado ao quadrado é positivo. Mas eu posso calcular da seguinte forma. Menos 3 vezes menos 3, eu tenho o quê? 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais 9. Então, eu tenho 8 vezes 9. Quanto que é 8 vezes 9? Lembrando a tabuada. 8 vezes 9 é 72. Então, eu tenho que o valor numérico dessa expressão, que é 4 vezes x vezes y ao quadrado, vai dar 72. Encerramos agora o nosso trabalho. A gente está na disciplina de ensino da matemática para o ensino fundamental e a gente mostrou uma atividade, uma aula para o 8º ano do ensino fundamental, com álgebra, o valor numérico de uma expressão algébrica, e a habilidade da BNCC é resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas utilizando as propriedades das operações. Nessa aula também nós utilizamos como recursos folha de papel A4, lápis e caneta para poder resolver as atividades. E podemos ter uma avaliação através de exercícios propostos, como a gente viu no decorrer da aula, e também avaliação e participação do interesse do aluno na resolução dessas atividades propostas para a aprendizagem. Chegamos ao final de mais uma aula, espero que todos tenham gostado. Fizemos alguns exercícios para entender como calcular o valor algébrico das expressões algébricas, o valor numérico. Muito obrigado para vocês e até a próxima.
Tchau, tchau, até a próxima!